Igreja de Jesus Cristo, graça e paz. Que a paz esteja com cada um dos irmãos, em suas casas, juntamente com suas famílias. E a nossa alegria de fato poder estarmos nesse mesmo espírito de adoração, rendendo ao nosso Deus o louvor, a honra e a ovação que Ele merece das nossas vidas, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória, para louvar o seu nome. Nesse mesmo clima de adoração, agora nos trazendo um entendimento sobre as Escrituras, eu quero convidar você, aí no seio da sua casa, a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de João, no capítulo de número 20, nós faremos a leitura do versículo 19 ao versículo 23. Evangelho de João, capítulo de número 20. Faremos a leitura do versículo 19 ao versículo 23. Na minha versão, Almeida Revista e Atualizada, diz assim: ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor Jesus Cristo. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados. Se lhes retiverdes, também lhes serão retidos. Vamos orar, pedir a Deus a direção para a nossa meditação na palavra? Deus, nós queremos nessa noite que o Senhor nos traga o entendimento necessário sobre aquilo que nós vivenciamos nessa época, que é a celebração da Páscoa. A nossa oração é para que cada coração que ouvirá a Tua palavra, ó Deus amado, seja abençoado pelo Senhor, e que a paz presente na vida dos discípulos, naquele momento onde o Senhor chegou, também esteja presente em cada lar, em cada família, em cada casa e em cada coração. Oro para que o Senhor me instrua e nos dê a capacidade de transmitir com fidelidade a Tua palavra, que é viva e é eficaz. Oramos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Páscoa é justamente esse o momento que nós vivemos. O mundo inteiro celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Nem sempre com entendimento real do porquê Ele morreu e como foi a sua ressurreição. Mas, de fato, o mundo inteiro ouve sobre esse assunto. O jornal, a mídia, as redes sociais, as nossas conversas na roda de amigos ou em família, inevitavelmente nós vamos tocar nesse assunto. E eu queria, à luz das Escrituras, trazer um entendimento mais amplificado sobre o que a Páscoa significa para nós, cristãos, no tempo em que nós vivemos. E é importante nos lembrarmos que a Páscoa, ela é a espinha dorsal do cristianismo. Ela, de fato, é a estrutura e a base da nossa fé. Não dá em nenhum momento para pensarmos no cristianismo sem esquecermos ou sem entender a doutrina da ressurreição que simboliza hoje a Páscoa. Porque Paulo, o apóstolo, quando escreveu a sua igreja, a igreja de Coríntios, lá no capítulo 19, versículo 13, disse que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, era vã a nossa pregação.
e totalmente inútil à nossa fé. Paulo, o apóstolo, está dizendo que o que traz sentido para as nossas disciplinas espirituais, como orar, congregar, jejuar, cantar, adorar e ter comunhão, é justamente a doutrina da ressurreição. Seria inútil hoje nós estarmos reunidos, ainda que nas suas casas, à frente de um computador, de um celular, para celebrar Cristo, se Cristo tivesse permanecido morto. Inclusive, a ressurreição de Jesus Cristo é o que difere ele de fato dos demais líderes religiosos. Nós sabemos que o mundo inteiro foi conduzido por uma quantidade significativa de líderes que empregaram as suas religiões. Confúcio, Maomé, Buda, Allan Kardec, entre outros homens. Mas todos esses homens que vieram e influenciaram a humanidade, um dia pereceram, um dia morreram e permaneceram em seus túmulos. Mas Jesus Cristo, um líder diferente dos demais, influenciou, é verdade. Mas ele também morreu, é verdade. Só que Jesus Cristo teve algo que nenhum outro líder teve. Jesus Cristo, ele ressuscitou. A Bíblia diz que os grilhões da morte não pôde prender o autor da vida. Apocalipse 1,18 diz que ele mergulhou na morte, que ele de fato morreu. Ele foi à mansão dos mortos e ele brigou com a morte, e ele matou a morte, ele venceu a morte. E a Bíblia diz que ele aparece ressurreto, com a chave da morte e do inferno em suas mãos. Perceba que agora, quando a Bíblia diz que ele está com a chave da morte da mão, é justamente a informação de que ninguém morre se Jesus Cristo não permitir. Porque quem tem a chave da morte é ele. Também tem a chave do inferno, porque ninguém vai para o inferno se Jesus não permitir. Porque é ele quem governa agora o mundo inteiro, a morte, o inferno, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Ele é o Cordeiro, ele é Deus, ele é onipotente. É esse Cristo que nos ensina de forma tão apropriada sobre a doutrina da ressurreição. E que bom que Jesus Cristo, de fato, verdadeiramente, ele ressuscitou. Nós vamos voltar a nossa mente para a origem da Páscoa. E quando nós chegamos lá em Êxodo, capítulo de número 12, no versículo 3, 4 e 5, nós vamos perceber algumas lições importantes sobre a Páscoa. Porque naquela época, a Páscoa se dava justamente por meio da morte de um cordeiro. O cordeiro tinha que ser morto. O cordeiro tinha que ser sacrificado. E aí nós olhamos para a mesma, na tipologia bíblica, que aquele cordeiro de Êxodo 12 era uma representatividade de Jesus Cristo, do que iria ainda acontecer. Esse mesmo Cristo também veio no Novo Testamento. E de fato também precisou ser sacrificado. Não porque as pessoas o obrigaram, mas porque ele voluntariamente aceitou a sua missão de subir à cruz e morrer por todos os nossos pecados. Amém. Esse cordeiro, ele tinha que ser macho, lá em Êxodo 12. E quando o profeta fala sobre o nascimento de Jesus, em Isaías 6,9, ele diz que um menino se nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O texto não identificou Jesus como princesa, mas como príncipe. Não como menina, mas como menino, porque ele deveria ser macho. O texto diz que na ocasião do sacrifício do cordeiro, ele deveria ter 1 ano de idade. Porque 1 ano era a idade em que o cordeiro atingia a sua plenitude física, se tornava maduro. Quando nós olhamos para essa informação e trazemos para o Novo Testamento, vamos perceber que Jesus só dá início ao seu ministério com 30 anos de idade. Porque, segundo os judeus, era justamente o tempo da maturidade, onde de fato o homem se tornava um homem pleno, um homem completo do ponto de vista físico. Jesus Cristo iniciou o seu ministério com 30 anos e depois de 3 anos
ele seria sacrificado. Êxodo capítulo 12 ainda vai dizer que esse cordeiro deveria ser sem defeito, sem mácula, sem mancha, perfeito. Era o modelo que Deus aceitaria o sacrifício. Jesus Cristo vem no Novo Testamento. E a semelhança do cordeiro de Êxodo 12, ele veio sem defeito, sem pecado, sem culpa. Morreu pelos nossos pecados, mas não pecou. Aqui está estabelecida a doutrina da impecabilidade de Cristo, que não pode de nenhuma maneira ser aplicada a outro qualquer homem, porque todos nós somos pecadores. Mas Jesus Cristo foi perfeito em tudo que fez. Ele verdadeiramente não pecou. Esse cordeiro de Hebreus capítulo 12 deveria ser comido inteiramente, completamente. Ele deveria ser servido, assado, e eles então comeriam esse cordeiro. Quando Jesus Cristo vem, ele anuncia a palavra dizendo que quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo no reino de Deus. É justamente isso que a ceia simboliza: comer a carne e beber o sangue do cordeiro, embora representada pelos seus elementos. Também ainda é válido lembrar que na ceia de Êxodo 12, esse cordeiro deveria ser servido em família. E uma família que era pequena teria a liberdade e o direito de chamar outra família para que nada sobrasse daquela refeição. Claro, estava aqui tipificado a família de Deus, porque depois que nós nos convertemos, nós temos liberdade de participar do sacrifício de Cristo, nos tornamos participantes da sua morte, nos tornamos participantes da sua ressurreição. Porque quando nós nos convertemos a Ele, disse João, a saber, nós nos tornamos filhos de Deus, todos aqueles que creem em seu nome. Então, a ceia deveria ser celebrada em família, a ceia deveria ser celebrada no lar. E hoje, de forma oportuna ou não, Deus nos permite a comemorar a Páscoa nas nossas casas, a nossa família, onde o valor do cristianismo é tão bem estabelecido. Lá na vida do marido, na vida da esposa, na vida do pai, na vida do filho, em família, em nossas casas, ainda que à frente de uma rede social, reconhecendo que o nosso Cristo venceu a morte, e Ele ressuscitou, e Ele vive pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois de fazer essas considerações, é importante nós observarmos justamente aquilo que o Novo Testamento vem falando sobre Cristo. E Cristo, à luz de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele é o Cordeiro Pascual, representado lá em Êxodo. Agora não é mais uma sombra das coisas que deveria vir, a realidade havia chegado. Paulo identifica Jesus Cristo como o Cordeiro Pascual. Quando Jesus Cristo se apresenta em Jerusalém, ali próximo do Jordão, ele tem um encontro com o precursor dele, a saber, João. E João, quando vê Jesus Cristo passando, aponta para Jesus e diz aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que coisa interessante, ele é o nosso Cordeiro. Ele tira o pecado do mundo, ele nos possibilita redenção, ele nos possibilita perdão, porque quando, lá no Êxodo ainda, esse cordeiro era morto, o sangue do cordeiro era passado nos umbrais das portas. E o anjo da morte, representado pela 10ª praga que Deus estava enviando sobre o Egito, ia passando e matando todos os primogênitos. Mas quando chegava na casa, onde o sangue do cordeiro estava nos umbrais da porta, passava por cima daquela casa. Aqui está a origem da palavra Páscoa, passar por cima. Passava por cima, e quem tinha o sangue nos umbrais não perecia, não morria. O que dá sentido para a nossa vida hoje, senão o sangue de Cristo? É o sangue do Cordeiro, irmãos. É por causa do sangue que nós somos perdoados. Porque a Bíblia diz que se não tivesse derramamento de sangue, não haveria remissão dos pecados. O sangue de Cristo continua nos purificando, e é por causa dele que o anjo da morte não vai alcançar as nossas vidas.
É fato que fisicamente nós vamos perecer, mas nós temos uma garantia de eternidade, e a garantia dessa eternidade está no sangue do Cordeiro. Nós não somos mais redimidos pelo sangue de bodes, de cabras. Não, nós não somos redimidos pelo sangue de touros, mas a Bíblia diz que é pelo precioso sangue de Cristo. Aleluia. Não há mais necessidade de sacrifícios, porque o Cordeiro de Deus, que foi imolado antes da eternidade, morreu perfeitamente e pagou de uma vez por todas, não somente os pecados dos nossos antepassados, mas os nossos pecados. E o sacrifício dele foi tão perfeito que ele pagou na cruz o pecado da humanidade que ainda vai vir a existir. Esse foi o sacrifício de Cristo. E que esse sangue hoje esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, para todas as vezes que o anjo da morte olhar para nós, fuja, porque nós estamos selados com o sangue de Cristo, representado pelo seu Espírito Santo. Então, nessa hora, nós olhamos então para a Páscoa no Novo Testamento, e de modo muito especial nesses versículos em que nós lemos, porque a Páscoa chegou. Mas chegou para quê? Qual é o sentido da Páscoa? Por que nós comemoramos Páscoa? E à luz do texto nós vamos perceber que Páscoa não tem a ver com coelho, tem a ver com cordeiro. Não tem a ver com chocolate, tem a ver com o sangue do cordeiro. E o texto sagrado aqui vai nos apontar algumas diretrizes do porquê a Páscoa chegou. E eu sei que você, como um homem de Deus e mulher de Deus, está com a sua Bíblia aberta na sua casa. Porque nós vamos olhar à luz do texto algumas lições importantes e alguns significados importantes da Páscoa para nós hoje, no século 21, dia 12. Vamos lá? Versículo 19. Capítulo 20 de João, versículo 19. Diz assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, trancadas as portas onde a casa estava, os discípulos, com medo dos judeus, veio ter Jesus com eles. A primeira lição que esse texto nos fornece é que a Páscoa chegou para nos livrar do medo. O texto em Jerusalém diz que no primeiro dia da semana, isso é domingo, os discípulos estavam dentro de um quarto, trancados. E o texto acrescenta, com medo dos judeus. Por que com medo dos judeus? Porque os judeus, mancomunados com as autoridades romanas, tinham condenado à morte o autor da vida. E de fato Jesus Cristo tinha ido à cruz, tinha morrido, tinha sido enterrado. E no momento em que as autoridades romanas deram a cabo de Jesus, ou pegaram Jesus, a Bíblia diz que os discípulos todos correram. Inclusive Pedro, que disse para Jesus: ainda que todos te deixem, eu jamais te deixarei. Na hora, eles perceberam a possibilidade da morte e não conseguiram ficar ao lado de Jesus e fugiram. Com exceção de João, nenhum dos outros discípulos participou da morte de Cristo na cruz. Todos eles fugiram com medo da morte. O dia passou sexta, passou sábado, agora estão domingo. E a Bíblia diz que eles estão trancados dentro de uma casa em Jerusalém com medo da morte. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo chega. E Jesus Cristo chega justamente para livrar os discípulos do medo, porque ressurreição é livramento do medo. Ressurreição traz de volta à nossa vida aquilo que nós precisamos, tira os nossos temores. Quais eram os medos dos discípulos? A morte, porque o líder deles havia morrido, Jesus havia morrido, eles estão escondidos porque estão com medo de morrer. Mas quando Jesus Cristo ressuscita, ele não somente vence a morte, mas tem a capacidade de dizer para nós: vocês não precisam mais temer a morte, porque eu sou a ressurreição e a vida, e aqueles que querem em mim, ainda que morra, viverão. Nós não precisamos mais temer a morte, irmãos, porque a morte não é mais um ponto final em nossa história. Quem morre parte para estar com o Senhor, o que é infinitamente melhor.
Nós podemos desfrutar da doutrina da ressurreição, e a morte que teme e que faz com que tantas pessoas temam nesse tempo não é uma realidade para nós, porque o nosso Cristo venceu o maior de todos os inimigos da humanidade. Ele venceu a morte e nele nós temos garantia de vida eterna. Por isso a Bíblia Sagrada está dizendo que a Páscoa chegou para livrar os discípulos do medo. Meu querido, não sei quais são os seus temores, eu não sei quais são os seus medos, quais são as suas perturbações, mas eu sei de uma coisa: você não precisa temer, porque se o Cordeiro estiver na sua casa, ainda que as dificuldades cheguem, Ele vai dar a capacidade de você triunfar por meio do sacrifício que Ele fez, para que nós tenhamos nele vida eterna. A segunda coisa que o texto diz no versículo 19, que as portas estavam trancadas e os discípulos estavam com medo dos judeus. Veio Jesus ter com eles e disse: paz seja convosco. A Páscoa chegou para quê? Em primeiro lugar, para nos livrar do medo. Em segundo lugar, a Páscoa chegou para nos trazer paz. Jesus Cristo, ao chegar naquele ambiente, encontra, sem sombra de dúvida, os discípulos com seus corações atormentados de medo. As tempestades da alma assolavam a vida de todos eles. Mas é muito interessante que quando Jesus chega e entra naquele ambiente, ele se dirige aos discípulos e a primeira palavra dele é: paz seja convosco. Se você ler do versículo 19 até o versículo 29, Jesus Cristo vai repetir essa palavra por 3 vezes. Paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco. Porque Jesus Cristo queria acalmar o coração turbulento, as tempestades das almas dos seus discípulos. A Páscoa vem nos trazendo a paz, porque Ele, Jesus Cristo, é tido como o príncipe da paz. Ele é tido como aquele que promove a paz em nos reconciliar com Deus por meio do seu sacrifício. Mas esse mesmo Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito estas coisas, para que vocês tenhais paz em mim. No mundo vocês terão tribulação, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo quer trazer à sua família, ao seu coração, à sua história, a paz que você precisa. A paz que você não vai adquirir simplesmente com a ausência de problemas. A paz que você precisa adquirir por causa da presença dele no seu coração. Quando o Espírito está em nós, ele gera o seu fruto em nós. E um dos compartimentos do Espírito é paz. Meus irmãos, há muitas pessoas nesse tempo com o coração atormentado. Tem dinheiro, tem recursos, tem bons nomes, mas não tem paz no coração. Porque de fato essa paz não pode ser conquistada simplesmente com a realização dos nossos projetos pessoais. Só a presença de Deus no coração do homem pode pacificar a sua alma e acalmar o seu coração. Páscoa hoje é a mensagem de Jesus para nós, nos trazendo a paz que nós tanto precisamos. Terceira questão, versículo 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem Jesus. A Páscoa chegou também para nos trazer alegria. Os discípulos estavam entristecidos, os discípulos estavam sem paz, os discípulos estavam com medo. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus chega. Ele chega naquele lugar, as portas estão trancadas, ele não precisa de chaves para abrir. Ele é a realidade, provavelmente, sem sombra de dúvida, atravessou entre as paredes, chegou naquele lugar, enquanto os discípulos estavam tristes, porque Jesus tinha morrido. Essa é a realidade quando você lê Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús, todo mundo entristecido com a morte de Jesus.
Ele chega, e quando ele chega e diz paz, a Bíblia diz que os discípulos se alegraram. A ressurreição de Jesus trouxe alegria ao coração da sua igreja. Glória a Deus por isso. Oh, meus irmãos, como nós precisamos compreender que a razão da nossa felicidade é o Evangelho. Como nós precisamos aprender que a razão do nosso riso é a garantia de eternidade plena na sua pessoa. Como nós precisamos sorrir pelos motivos certos e chorar também pelos motivos certos. Meus irmãos, que coisa interessante que esse texto está nos ensinando. Em um tempo de tantas pessoas deprimidas, entristecidas, machucadas, tentando encontrar felicidade no relacionamento, no casamento, no namoro, na ascensão profissional, e não consegue. Quantas vezes nós encontramos pessoas projetando a sua felicidade? Quando eu fizer a faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma boa esposa, eu vou ser feliz. Quando eu for promovido no trabalho, eu vou ser feliz. E depois você encontra essas pessoas casadas, bem-sucedidas profissionalmente e tristes. Por que elas estão tristes? Porque elas têm tudo, mas não têm o que realmente precisam. Não tem Jesus. Quando Jesus chegou, o texto diz que a igreja se alegrou. Que se Jesus estiver na sua casa, se Ele estiver no seu coração, e se você discernir a ressurreição dEle, ainda que a sua vida esteja em conflito, você vai conseguir se alegrar. Porque foi isso que Ele disse aos discípulos: alegrai-vos, não obstante porque os demônios se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa precisa ser a razão da nossa alegria, queridos. Mas a Páscoa também, a Páscoa chegou para nos dar um propósito de vida. Leia comigo o versículo de número 21. O texto diz: disse-lhe Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vamos analisar o texto. Os discípulos estão trancados, estão com medos, estão tristes, estão sem paz, estão sem propósito. Talvez pensando dentro daquele quarto: por que nós vamos sair daqui? Não tem por que sair. A nossa vida perdeu o sentido porque o nosso Senhor morreu. Talvez perderam o propósito do porquê viver. E aí vem Jesus Cristo, então, cumprimenta os discípulos, dizendo: paz seja convosco, e aí então dá um propósito de vida para a igreja, dizendo: assim como o Pai me enviou. Porque o meu propósito era ser enviado pelo Pai, morrer por amor a vocês, em obediência ao Pai, assim como Ele me enviou, e eu cumpri o meu propósito, eu quero dar um propósito de vida para vocês. Assim como Ele me enviou, eu também vos envio. Meus irmãos, Jesus Cristo estabeleceu de forma clara um propósito para a igreja sair de dentro das quatro paredes onde ela estava. Vocês não precisam mais ficar dentro dessa parede ou dentro dessa casa, porque agora vocês têm uma razão para sair. E por que vocês têm uma razão para sair? Porque vocês têm uma missão para cumprir. Um propósito está estabelecido. O Pai me enviou e eu envio vocês. Agora ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo. Jesus Cristo nos deu um propósito de vida. Logo, isso está estabelecido. Nós, igreja, estamos aqui para cumprir o ID de Jesus. Mas Ele também mostrou algo interessante, assim como um modelo. Assim como o Pai me enviou, é dessa mesma forma que eu vou enviar vocês. E como é que Jesus Cristo foi enviado, irmãos? Jesus Cristo foi enviado em amor. E é dessa forma que nós somos enviados à sociedade. Jesus Cristo foi enviado em compaixão. E é dessa forma que nós somos enviados a essa sociedade. Jesus Cristo foi enviado em poder. E é dessa forma que Jesus Cristo está nos enviando a essa sociedade. Jesus Cristo foi enviado em boas obras. E é em boas obras que Jesus Cristo está nos enviando para essa sociedade. Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e em virtude, o qual andou fazendo bem, curando
todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Espírito Santo ungiu Jesus e ele foi enviado a fazer o bem, curando os oprimidos do diabo. Razão, porque Deus era com ele. Nós somos enviados também nesse tempo a fazer o bem e a curar os oprimidos do diabo, sim. E a razão de conseguirmos fazer isso é porque também nós temos uma promessa. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Jesus é conosco, irmãos. Nós podemos ir, nós podemos sair, nós podemos marchar, nós podemos triunfar, porque nós estamos com um propósito de vida. E o propósito da nossa vida não é ganhar dinheiro aqui nessa terra, embora isso seja necessário, mas é construir um patrimônio sólido para nós no céu, por meio de uma vida obediente e rendida àquele que morreu e que também ressuscitou. Amém. Esse é o nosso propósito de vida. Mas a Páscoa tem aqui a sua quinta característica. A Páscoa nos libertou do medo. A Páscoa chegou para nos trazer paz. A Páscoa chegou para nos dar alegria. A Páscoa chegou para nos dar um propósito de vida. E em quinto lugar, a Páscoa chegou para nos dar poder. Poder de Deus. Versículo 22 e 23. Texto diz: E havendo dito isto, soprou sobre eles. E disse-lhes: Recebereis o Espírito. Olha só que coisa interessante. Agora Jesus Cristo chega e oferece para os discípulos aquilo que os discípulos não tinham. E não tinham poder. E por que eles não tinham poder? Porque eles não tinham o Espírito. E Atos 1,8 diz que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito. Detalhe interessante nesse texto, porque o texto diz que o Senhor soprou. Isso era uma prévia, um pré-anúncio da promessa que iria se cumprir em Atos 2. Ele soprou o Espírito, mas em Atos 2 o texto diz que o Espírito foi derramado sobre a igreja. Porque uma coisa é soprar, a outra coisa é derramar. Se cumpriu a promessa de Joel, porque agora os velhos receberão o Espírito, os jovens receberão o Espírito, os servos e as servas, os senhores, todos receberão o Espírito, porque o Espírito foi derramado, ele é líquido. O Espírito Santo é líquido e ele está sendo derramado sobre as nossas vidas todos os dias, à medida que nós o conhecemos. Amém. Portanto, ele vem trazendo poder. E que coisa interessante para nós, irmãos. Porque agora em Cristo e no Espírito não há mais livre e nem escravo. Não há mais senhor e não há mais servos. Não há mais rico e não há mais pobre. Não há mais judeu e não há mais grego. Não há mais homem e não há mais mulher. Porque no Senhor nós somos um em Cristo Jesus. Isso é possível porque esse Espírito agora habita em nós. A cruz, irmãos, e o túmulo estão vazios, e eles são os recibos de Deus dizendo: a nossa dívida foi paga, ele ressuscitou, venceu a morte, está à direita de Deus e hoje intercede por nós. Essa é a graça da ressurreição, essa é a alegria da Páscoa. Esse é o momento de nos voltarmos para o Senhor em oração e dizermos: obrigado, Deus, porque o Senhor ressuscitou por mim. O Senhor venceu o inimigo que eu mais temia. E agora, como diz o cântico, eu posso crer no amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. A minha oração nessa hora é para que essas verdades sejam tatuadas com o Espírito Santo no seu coração. Que essas verdades não saiam mais da sua alma. Que você compreenda a graça e a dádiva que você recebeu na ressurreição de Jesus Cristo. Que Ele guie os seus passos, abençoe a sua família, oriente a sua história, para que todos nós na eternidade estejamos com Ele, celebrando pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos orar, eu quero orar com você mais uma vez, antes de cantarmos. Deus, nós sabemos, Senhor, que não foi fácil para Ti trilhar o caminho do Gólgota. Nós sabemos que não foi fácil para Ti abrir mão, ó Deus amado, de tantas coisas boas que o Senhor tinha na eternidade para se fazer carne.
Porque a tua palavra diz que o Senhor veio e se humilhou por nós. O Senhor, para poder pisar nessa terra, teve que se esvaziar de si mesmo. Teve que se tornar um servo obediente até a morte, e a morte de cruz. Eu sei que não foi fácil, mas que bom, Senhor, que o Senhor fez isso. Que bom que o Senhor não recusou a cruz. Que bom que o Senhor não correu na hora da crise, daquele Getsemane. Que bom que o Senhor enfrentou os cravos, a coroa de espinho, enfrentou o sarcasmo daquelas autoridades, daqueles soldados. E que bom, Senhor, que o Senhor abraçou a cruz, que era minha, que era dos nossos irmãos. Que bom. Nós te agradecemos porque o Senhor nos provou de todas as formas possíveis. Ó Deus amado, que o Senhor nos ama. E que o Senhor nos provou de todas as formas possíveis que ninguém pode ser contra o Senhor. Porque o maior de todos os inimigos foi vencido, a morte morreu. Ela cruzou com o Senhor e o Senhor a venceu. Ela foi vencida, foi aniquilada. É por isso que a tua palavra diz: onde está o teu aguilhão, ó morte? Porque o aguilhão da morte era o pecado. Mas graças a Deus por nosso Senhor, que não pecou e venceu, para que nós pudéssemos gozar da eternidade. Por isso, Pai, nós entendemos que o Evangelho não é sobre coisas da terra. O Evangelho é sobre a realidade do céu. O Evangelho não é sobre o nosso bem-estar pessoal somente. O Evangelho aponta para o que o Senhor fez conosco. Livre-nos da má compreensão do Evangelho. Senhor, livre de olharmos para o Senhor como sendo aquele que tem o dever de satisfazer os nossos corações nesse mundo espúrio e passageiro, mas que nós olhemos para o Senhor como o autor da nossa fé, como aquele que venceu, como aquele que virá no cavalo branco, vencendo para vencer, como aquele a quem nós adoramos, a quem nós rendemos glória, a quem nós cantamos e por quem nós vivemos. Muito obrigado, Pai, pela alegria de poder fazer parte do Teu corpo e de poder celebrar nessa noite a Páscoa em comemoração à Tua vitória, que se tornou nossa, porque todos nós, por meio do Teu sacrifício, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia, Pai. Nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos